Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e hoje falar um pouquinho para vocês sobre a proposta de uma ideia de turismo e de lazer e de como que foi essa experiência para mim, que, né, como vocês sabem, sou uma pessoa com deficiência e sempre penso nesses lugares para todas as pessoas e para a diversidade como um todo. Estive final de semana retrasado no Parque Mátria, em São Francisco de Paula, que em relação à cidade que eu moro, Caxias do Sul, é umas 2 horas de viagem. É possível ir pela Rota do Sol, é possível ir por Gramado, Bom Jesus, e é como se fosse quase 2 horas de Porto Alegre, para Porto Alegre também, que é a nossa capital. Então, os meios de ir são práticos. Ônibus, eu não sei se os horários são muito legais, mas tem como chegar em São Francisco de Paula também, ou próximo desses meios, mas tem hoje o Uber, BlaBlaCar, tem várias formas, né? E de carro é bem prático, a estrada tá boa, atualmente está boa por todos os lugares. Fiquei sabendo dessa proposta de turismo e desse passeio através da minha tia e da família dela, que já tinham ido. E o Parque Mátria é um parque das flores com 30 jardins, mais 3 restaurantes e um lago e todas as atividades na natureza a céu aberto. E como nós estávamos vendo questão de agenda, porque eu fui com meus pais e ver se eu ia com mais algum amigo, mais alguma pessoa junto comigo, vendo qual que era o melhor dia, se era durante a semana, se era final de semana. Claro que durante a semana provavelmente tem menos fluxo de pessoas lá dentro, mas isso não foi ruim para nós, que nós somos no sábado, não foi impeditivo. E eu fui pesquisar, porque tem Instagram, tem Face, tem site, você pode comprar o ingresso pelo site, tem um WhatsApp para conversar diretamente com eles. Achei muito bacana, muito interessante essa forma de comunicação. Pelo site também tinha os ingressos de meia entrada para mais de 60 deficientes, estudantes, só que para deficientes e para estudantes eles pediam os comprovantes, né? O CID, que é um documento que comprova a deficiência, e o estudantes, carteirinha de estudante, e para mais 60 e só identidade, mas que podia comprar por aí ou podia comprar presencial na bilheteria do parque, mas dá diferença de R$5 em relação ao site, que é mais barato do que lá presencial. Como nós estávamos vendo, mas também estava esperando a questão do clima, porque como é tudo aberto lá, tirando os restaurantes, aí ficam pensando se nós ia comprar antecipado ou não, mas depois lendo o que estava incluso no ingresso, vi que se tivesse o tempo ruim, eles aceitam trocar sem problema nenhum, então dá para comprar para tal dia, e se tiver esse percalço, esse problema, eles aceitam também. Então, uma outra coisa positiva do parque, isso deveria ser para todos os lugares, mas nem sempre tem essa praticidade e essa de ver o cliente interno ou externo, né, nesse caso, dando essa praticidade para a pessoa, porque às vezes acontece, né, e às vezes acontece com os imprevistos. Claro que questão de não ir por fora a questão de clima é pelas questões amparadas por lei, né, se ficou doente e tudo mais, mas fora isso, pela questão do clima, eles aceitam e é permitido essa substituição. Então, porque como meus pais são umas pessoas com mais de 60 anos, às vezes eles querem comprar pelo site, mas às vezes eles preferem o presencial. E aí, chegando lá, resolvemos não comprar online, comprar presencial, mas eu entrei em contato com o pessoal por WhatsApp. Eles demoraram uns dias para responder, mas tirando isso, depois me respondeu tudo que eu precisava, me falou dessa diferença da compra no site ou no presencial, me explicou como que era, explicou que estava incluso o passeio pelos
30 jardins, as entradas no restaurante, não a consumação, o passeio no lago, que podia ficar lá quanto tempo quisesse, das 10 às 18, que é o horário que abre o parque, e podia usufruir, se quisesse levar, eles não falam abertamente, né, mas se quisesse levar para fazer refeição de casa, se quisesse, pois, além do ingresso, comprar os combos onde tinha os piqueniques, a alimentação e a bebida do restaurante podia, em vez de deixar para um momento, mas eu também podia no momento, e o passeio de barco também estava incluso. E aí não estava incluso, mas tinha e tem, aliás, para quem precisa, para locomoção, patinete, quadriciclo e os carrinhos de golfe, que isso é cobrado no valor à parte, mas para quem precisa dessa forma de locomoção existe. E quando eu cheguei, e eu levei a minha cadeira de rodas, que como vocês sabem eu uso não sempre, mas para alguns momentos, e pedi para eles como que era o espaço do parque, até pelo WhatsApp também tudo mais, né? E eles disseram que era um parque todo adaptado, então que eu podia escolher se eu queria com os meios de transporte deles, ou se eu queria com o meu meio de transporte, se eu queria de a pé. E também me informaram que ao longo do parque tinha vários bancos, vários lugares para descanso, e que na própria grama, que eles incentivavam tu aproveitar a grama, quem quisesse até fazer um momento instagramável, que se chama, de ter contato com a natureza, de ter contato com os insetos, com as borboletas, sentar no chão, ficar de pé descalço, tirar fotos, aproveitar esses momentos. E como o sábado estava um dia muito bom, também eles super indicam, né? E aí fui para lá, saímos ali pelas 8 horas de Caxias. Primeiro fomos pela Rota do Sal, porque o mapa indicava por lá. E aí, indo por ali, chegamos numa boa. Tinha vaga para estacionar para idosos, deficientes, grávidas, também bem organizado nesse sentido. E na hora de entrar, já fomos super recepcionados pelo pessoal da portaria, pelo pessoal da bilheteria, dando essas informações que eu achei muito bom, muito interessante. E aí ele disse que podia escolher. Então eu optei por ir com a cadeira, onde eu queria caminhar, caminhava, onde eu com a cadeira. E aí, depois que comprava os ingressos, já começava pela parte das lojinhas e o shoppingzinho, souvenirs do parque. E aí começou a questão de ver, assim, minha mãe queria ver essa parte no final, meu pai queria ver essa parte no início. Então, se nós ia usufruir disso, ou se cada um ia para um canto e depois a gente se encontrava. Depois aí também, como a gente não sabia se tinha banheiros próximos ou não, e ali e tem 2 prédios bem bonitos, a estrutura arquitetônica dos prédios também bem diferentes, assim, do padrão que se tem numa cidade. E como ali tinha os banheiros, e provavelmente tinha os banheiros adaptados, né, eu pensei e pedi, né, então eu resolvi ir no banheiro ali antes de começar, porque depois todo o trajeto do parque são 4 quilômetros, e achei bem interessante que no banheiro, além de ter o básico, que não tem que ser surpreendente nenhum, de acessibilidade, de bares e tudo mais, quando tu saía de lavar a mão e tu se olhava no espelho de saída do banheiro, pelo menos no banheiro feminino, tinha um espelho e dizia assim: a flor mais bonita do Matre. Gente, é um detalhe muito simples, muito pequeno, mas o quanto isso faz o diferencial no emocional da pessoa que está lá indo visitar o parque. Ser reconhecido como algo mais importante do lugar, por mais que isso seja marca, seja vendas, o que quer que seja, esses detalhes fazem a diferença, muita diferença. E depois circulei já pela lojinha ali, e ali na lojinha mesmo, além dos produtos que encantam pelos olhos, porque eles fazem tudo para parecer que tu está dentro já do jardim e tudo mais, também o atendimento. Porque tinha uma senhora lá que estava vendendo as roupas dela e da loja dela, e ela veio me pedir de onde que eu era, olha só, para se aproximar, e me dizendo que eu era parecido com uma moça que estava ali junto com ela. Então, o quanto isso
é um atendimento diferenciado, o quanto isso é importante, sabe? De tu não estar lá só para ser mais um e tudo mais, parecer que tu é exclusivo para aquele lugar. E aí, quando eu passei pela lojinha, resolvi não comprar nada ali, começamos o trajeto e aí, como eles disseram que era tudo adaptado, eu fui ver se era tudo adaptado mesmo. E como que era a estrada onde a gente circulava, o principal, que depois a gente podia ir na grama, podia ir em todos os ambientes, mas nessa, né, principal, era como se fosse uma esteira de concreto, assim, era o trajeto, né, o caminho a ser seguido, até eles diziam que era para seguir o caminho vermelho, eu fiquei pensando onde que estava o caminho vermelho que eu não enxergava, mas já estava no mapa e nós não pegamos no mapa, fomos por conta. E no chão era, em vez de ser asfalto, era as pedrinhas, umas pedrinhas, não pedregulho, mas assim, rasteirinho. Então assim, deslizava bem a cadeira assim, mas tinha os momentos que aquelas pedrinhas não eram assim de todo acessível. Pequenos detalhes, mas que às vezes em alguns momentos eu não conseguia ter a autonomia que eu queria, até porque não sei se é porque eu não sou cadeirante, né? Eu sou um pouco dos dois, mas mais moletante do que cadeirante. E às vezes eu precisava de ajuda dos meus pais, mas assim, bem bom, bem menos dificultoso do que em outros lugares que não tem acessibilidade nenhuma. Intérprete de Libras e descrição, essas outras coisas, não vi. Não sei se chegando na recepção e pedindo eles chamariam ou teriam, né? Então, quando se diz que tem acessibilidade para tudo, tem que entender o que é acessibilidade para tudo, mas fora isso, que precisa também ser visto nesses detalhes, muito bom. Eu, pensando, e pelo que eu conheço, para pessoas que têm problemas com muito estímulos e tudo mais, algumas deficiências, que não gostam muito de estímulos, o lugar é um lugar bom, é um lugar sossegado, então para autistas, para deficientes intelectuais e outras deficiências, aí sim, é um lugar que recomendo. E começamos já a se encantar, se maravilhar, que ali, além desse trajeto que a gente fazia, os jardins mesmos e a ornamentação que foi feito, né, de como era podado as árvores, no formato do caimento que eram feitos aqueles jardins, que era para justamente chamar a atenção. A palavra mata em um dos jardins estava tudo escrito em flores, tinha o jardim das borboletas, então que era tudo feito no formato de borboleta, sabe? Tudo pensando nesses pequenos detalhes, espaços grandes de grama, que se tu quisesse realmente deitar, se tu quisesse brincar, rolar, ficar depois descalço, porque o tempo estava bom aquele dia e estava quente, sabe? Tem dias que tem eventos acontecendo no parque, também tinha o jardim dos insetos, então eu se encontrava com borboletas, se encontrava com outros. Nesse momento até fui picada, mas né, faz parte desse passeio de aventura e de natureza. Tinha uma parte que eles faziam assim, tipo um círculo onde saía um pouco de fumaça, no sentido de espantar mosquito, para não ter mosquito demais, pensando também nas pessoas que estavam circulando ali, isso também bem pensado, a beleza do lugar, toda a situação, todo o ambiente que se estava por lá. Alguns itens para decorar o parque, que também era feito numa estrutura, numa arquitetura lindíssima, algumas pedras, a parte de tocos de árvores, os balanços para tu sentar, as rodas para girar, para as crianças, para tudo. Aí os lugares para fazer piquenique, que tinha assim umas cabanas com cortinas, com almofadas, com flores, para tu ter aquele momento íntimo, particular teu. Mas quando cheguei nesse momento que eu queria só tirar uma foto, dizia não entre, tá reservado. Então eu só consegui tirar foto nesse momento, nesse espaço, mas lugar bem lindo mesmo. E aí era subidas, descida, então em alguns momentos eu precisava realmente apoio para subir, mas não era algo tão pesado.
e conseguia, no momento que eu resolvia estar com as muletas, conseguia ir nos lugares e nos ambientes que eu queria chegar para tirar as fotos e estar nessas fotos, que eu também vou colocar o registro de algumas fotos aqui no nosso programa. Então, eu tinha autonomia, tirando os pequenos detalhes de algumas subidas em alguns lugares que tinha, né? Mas, na grande maioria, pude fazer da forma que eu queria, não precisava estar dependente dos meus pais e pude aproveitar como eu queria. E o que diz assim na divulgação do parque? São plantas, flores, árvores, insetos e bichos típicos da época. Se está na primavera, da primavera, está no verão, outono, inverno, e mostrando essa transformação, porque é muito bonito apreciar cada etapa das estações e de como é o florescimento, tudo mais da natureza e do que precisa, sabe? Porque às vezes a gente diz, o outono não é bom porque tem as quedas das folhas, o inverno por causa da chuva e do frio, mas temos que aproveitar a característica de cada estação, a beleza de cada estação, começar a olhar com outros olhares, e esse parque trazia para esse momento, para essa questão. E dos restaurantes, tinha 3 restaurantes, um vegetariano, tinha um restaurante que era na entrada, que era de paricha e pizzas napolitanas e outros pratos à la carte, ou buffet. Tinha uma cantina subterrânea também, que tinha vinhos de antigos, mais novos, de várias marcas, de vários países, da forma de guardar e preservar de vários anos também. E tinha um restaurante que era próximo do lago, onde se fazia esse passeio do lago com buffet, também hambúrgueres e pratos do dia. Então, quando nós terminamos de fazer o passeio de visitar e ver tudo, eu disse que eu queria ver o lago, e eu tinha ido com o intuito de almoçar lá. Meus pais não estavam com o intuito de fazer a refeição lá, mas no final acabamos escolhendo um hambúrguer muito bom, bem generoso, com batata rústica, um preço dentro do preço normal de restaurante de refeição em lugares turísticos, uma limonada suíça muito boa também, e eu não consegui consumir tudo de tão generoso que era esse prato, que era um hambúrguer com batatas rústicas, não era nada além disso, mas que satisfaz muito bem, e só. E eu queria ter ido para a parte da sobremesa, que quem me conhece sabe que eu sou muito do açúcar, mas não deu, não coube. E na hora de fazer o passeio de barco, era um barco daqueles tipo de pesca, tipo remetendo às Veneza, tudo mais, mas só tinha um senhor que ele te dava o colete salva-vidas, te orientava, e você que tinha que remar, né? E nessa de ter que remar, e da questão de que meu pai não estava com muita vontade, minha mãe não vai num lugar que é muito fundo, que não água que passa do umbigo, ela não vai, eu estava sem alguém para me acompanhar. E por mais que eu sou autônomo, por mais que eu gosto de esporte e tudo mais, eu vi que aqueles remos não sei se iam ser muito fáceis de manipular, porque não eram remos pequenos, eram remos grandes, e tinha que fazer uma extensão muito grande para fazer o giro. Então, assim, uma coisa que a gente também tem que prestar atenção quando se tem uma condição diferente porque para remar, não é só remar com os braços, e não é só ter a estrutura que voa, precisa do suporte das pernas para fazer o jogo e do abdômen. Meu abdômen e membros superiores são maravilhosos, mas as pernas e pés eu preciso de ajuda em algumas situações, e aí indo sozinha não ia ser muito legal. E como eu não tive muita aceitação de quem estava comigo, estava desistindo, mas fui pedir para o moço se ele não abriu uma exceção. Ele disse que não podia porque estava sozinho, realmente eu estava sozinho para atender todo mundo. E aí depois, enquanto que eu esperava o prato, porque quando a gente fez o pedido para o garçom, ele disse que dava tempo da gente fazer o passeio no lago e voltar, que o prato ia demorar esse tempo para o prato vir, e realmente praticamente foi. E aí nesse meio tempo, umas senhoras que iam entrar, e meu pai estava se rendendo aí comigo, pediram se eu não queria ir junto, e eu aceitei junto. E aí entrei, aí tinha o Pia
eu entrei da forma que eu entro nos barcos, nas coisas, de sentar na borda do pier e entrar no barco, não pulando e não saltando, que cada um tem que achar a sua melhor forma de fazer pequenos detalhes, mas que fazem a tua autonomia. E entrando ali no barco, eu sentei no banquinho, tinha 2, então ficou eu e uma senhora no banco e as outras senhoras no outro banco. A técnica de como remar e o que tinha que fazer, eu sei, eu só não sabia se eu conseguia dar conta em função da minha estrutura física. E eu estava tentando ensinar as senhoras a entenderem como fazer esse movimento, fazer a gente se movimentar. Só que elas tinham muito medo, e além de muito medo, elas não entendiam como eu explicava. Então eu fui tentar mostrar, e enquanto a gente mostrava, e uma outra senhora que foi tentar remar, eu remava para um lado e ela remava para o outro. E aí o que acontece quando faz isso? Nós ficamos girando no lugar. E girando no lugar e batendo no pier, batendo às vezes nos outros que estavam tentando fazer o passeio e sair daí. E o senhor que estava na borda e meus pais, tendo uns piti, tentando orientar de fora, mas não é assim que funciona, né? E indo. E aí eu dizia para elas, vamos esperar esses que estão saindo agora fazer, e depois, quando a gente tiver mais espaço, a gente faz. E faz o movimento da forma que tem que ser. E eu estava tentando ajudar de um lado. Só que como eu não estava bem equilibrada no banco, eu não conseguia ter o movimento exato. E aí, quando uma das senhoras entendeu o que era para ser feito, só que ela fazia em pé, e o cara que estava responsável por isso ficou preocupado que ela fosse cair, ele resolveu entrar no pier, no barco, e fazer o passeio para nós mais curto do que outras pessoas aproveitando, né? Porque a beleza desse lago e ver todos esses jardins de dentro do lago é diferente do que ver de fora, mas é uma outra experiência. Mas ele fez. A gente saiu da regra um pouco, mas ele fez o que foi pedido, o que pediu, e deu um pouquinho desse prazer para nós. Mas no início foi uma videocassetada, mas foi engraçado. E rimos bastante dessa situação nesse momento. E é bom passar. Eu sempre digo, pessoal, para a gente aprender o que tem que ser feito quando a gente não sabe, nada mais do que testar e aprender. Se a gente não se colocar na situação e não passar por isso, nós não vamos saber como que é e não vamos saber como que funciona da melhor forma. E aí depois consumimos o que a gente tinha adquirido de alimentação. Na hora de ir embora, eu fui no banheiro lá nesse outro restaurante, também tinha um banheiro adaptado, só que o banheiro sendo utilizado por pessoas que não precisavam, que aí é uma outra situação que eu acho que tem que ser falado aqui. Não, o banheiro, para vocês, não é exclusivo, é preferencial, pode ser usado por outras pessoas. Mas se a pessoa que está lá dentro não precisa desse banheiro e está ali dentro, então tenta fazer a utilização desse local o mais breve que pode. Não fica muito tempo tirando ou atrapalhando as pessoas que realmente precisam desse banheiro. Vai lá, faz o que precisa fazer e sai. Não fica assim enrolando. Simples assim. Mas, tudo bem. E na hora do pagamento do que a gente almoçou, que é ali que eu senti um pouquinho de falta de preparo, porque a mulher que estava no caixa, ela olhava o próximo, mas ela não olhava como geral, todo mundo que estava no pagamento para pagar. Então, eu e meus pais, que são prioridades, por causa da idade, eu tinha outras prioridades, e ela não tinha autonomia de pedir para que fosse respeitado. Como era só um caixa, prioridade, os que têm prioridade têm que ir na frente. Claro, um por vez, mas as prioridades têm que ir na frente. Os outros têm que vir depois. Ela não tinha essa atitude de ver quem podia e tinha esse direito. E deixou passar muitas pessoas na frente, até que a gente se posicionou, e aí ela viu, e aí aconteceu. É um detalhe, mas é um detalhe muito importante, que ou tu tem um caixa preferencial, ou se tu não tem preferencial, a pessoa que está lá, ou os clientes que estão na fila, tenham um bom senso e deixa a prioridade passar na frente. Mas, fora isso, achei maravilhoso, super indico, vale a pena para nós também. Aí só ir atrás de ver esse detalhe, né, de livros e descrição, mas eu acredito que se eles não tiverem o perfeito que deveria ser, eles vão fazer o melhor que eles podem, porque isso eles, tirando esse detalhe do atendimento do caixa ali, o restante eles fizeram tudo que eles podiam, mais um pouco, para me atender bem e atender os demais bem. E instruir mais isso, que a acessibilidade não é só acessibilidade
de deslocamento, que tem que ter todos esses outros profissionais ou todas essas estruturas. Mas é mais uma briga que a gente tem que fazer em cada lugar que a gente vai, em todos os ambientes, para que isso amplie. E aí terminei passando de novo pela lojinha, indo até o carro, e para na volta nós tinha pensado voltar por Bom Jesus, mas indo pelo caminho de Bom Jesus ficamos sabendo que era tudo estrada de chão, aí meu pai voltou e resolveu ir por Gramado, que era mais perto, mas apesar de ser mais perto do que pela Rota do Sol, tinha 2 pedágios, então às vezes tem que pensar, e até foi essa análise que ele fez no final, que sim, valeu a pena, porque aí é uma outra estrada, um outro visual, algo diferente, para ir apreciando tudo mais, até porque tem as flores, as hortênsias e tudo mais, mas em questão de consumo, deu elas por elas, porque ia ter um pouco mais de tempo na Rota do Sol, mas não tinha pedágio. E em Gramado tinha menos tempo de viagem e deslocamento, mas tinha hospedagem. Então, de gastos, ficou parelho, só para vocês saberem. Mas também tem essa questão de, às vezes, a gente ir aonde que a gente quer, e se a gente pode, às vezes, fechar um pouco os olhos para a parte financeira, mas que se pode, mas que se olhe e se aproveite o que tem de bom de cada lugar. Então, esse é um passeio que eu sugiro para vocês, indico pelo atendimento, pelo todo, e nesses detalhes que talvez ainda precise ser melhorado ali, que a gente ajude o lugar a melhorar. Eles deveriam estar com tudo? Deveriam, mas só pelo atendimento e pelo jeito que é o local, se vê que são pessoas abertas a fazer mais do que se precisa. Então, minha sugestão para esse programa, e voltamos na próxima semana com mais um programa e, assim que possível, com convidados. Boa noite.